Agora está gravando, tá? Então, eu vou compartilhar minha tela com vocês e a gente vai lá ver a... Opa, não era aqui que eu queria. Aqui... uma janela... Aqui. Então... Gabriel, cuidei com o seu microfone agora porque está gravando, tá? Não sou eu, é o Pedro. Tá, então só para vocês prestarem um pouquinho de atenção. Lá na página 12, nós vamos começar com este cidadão aqui falando, né? Você já sabe quem é ele, né? A gente já falou dele em outras aulas, em outros momentos. Sócrates, conhece-te a ti mesmo. Por quê? Por que Sócrates falava isso, né? Primeiro porque era uma frase que Sócrates via e estava escrito lá num famoso templo na cidade de Delfos, na Grécia, e numa das paredes aparecia essa inscrição ali, ó, conhece-te a ti mesmo. E Sócrates gostou dessa frase, né, e chamava a atenção de quem passava pelo templo, e ela foi adotada por Sócrates, um dos mais importantes filósofos dessa época, aí séculos 4, mais ou menos, 5, né? Antes de Cristo, já, 3 antes de Cristo. E ele decidiu buscar, então, o autoconhecimento e sempre repetia essa frase em forma de conselho, a fim de incentivar outras pessoas a fazer o mesmo. Então, por que será que Sócrates tanto usava essa frase do conhece-te a ti mesmo? Ele gostou, ele falava para ele mesmo, né, que era necessário se conhecer, conhecer a si próprio, para poder o quê? Para que a gente possa entender melhor o nosso gosto, a nossa forma de ser, o que a gente quer, o que a gente busca, os nossos objetivos. Dizia para as pessoas que era importante, né? Então ele ficava lá na praça, e aí lá da praça, quando as pessoas passavam, ele ficava lá perguntando, conversando com as pessoas, e nessa conversa ele sempre trazia para que as pessoas pudessem se conhecer melhor. Para quê? Quando a gente se conhece bem, quando a gente sabe do que gosta, do que quer, né? Por exemplo, então, se eu perguntasse para Emily, cachorro ou gato, a Emily vai dizer o quê? Gato, Emily? É isso? Não, Não, Emily? eu gosto dos dois. Dos dois. Se eu disser a Mira, cachorro ou gato, o que você diz? Eu prefiro cachorro. Gabriel, cachorro ou gato? Gato, né, professor? Porque eu já sou um. Tá, não sei. Ana, gato ou cachorro? Cachorro. Isa, cachorro ou gato? Cachorro. E Pedro, cachorro ou gato? Miau. Gato. Então, por que que a gente diz, né, cachorro, por que que a gente escolhe uma opção, e no caso da Emily, por que que ela escolhe as duas opções? Porque a gente já conhece um pouquinho o nosso gosto, né? E a gente conhece também um pouquinho daquilo que está sendo ofertado para nós. Então, quando nós nos conhecemos, quando nós temos isso presente conosco, daquilo que a gente gosta, daquilo que a gente quer, fica mais fácil nós fazermos as escolhas. Se tivesse alguém indeciso que não conhecesse muito bem o que é gato ou cachorro, ia fazer o quê? Depende, né? Pois já íamos começar a colocar novos elementos nessa escolha, para quê? Porque a gente ainda não tem o conhecimento suficiente para fazer a escolha. Então, a gente já conversou um pouquinho sobre isto. Então, com qual das afirmações a seguir você concorda e por quê? Tá? Pensa bem aí. Se não concordar com nenhuma delas, registre sua própria afirmação e justifique-a de acordo com as orientações do professor. Então, escrevam aí na apostila de vocês aqui embaixo com qual dessas 5 afirmações você se identifica mais. Se não for com nenhuma dessas 5, escreva com qual que você se identifica mais. 2 minutinhos aí para vocês fazerem. Professora, já fiz. Já fez, beleza. Facinho.
Na verdade, isso é uma opinião pessoal, né, professor? Isto, por enquanto, é o pessoal. Todos acabaram? Sim? Não? Sim. Beleza. Então, posso começar por você, Gabriel? Com qual você se identifica mais? Eu me identifico mais com a última. Outra pessoa pode me conhecer melhor do que eu mesmo, é isso? Isso, porque meu pai Tá, sempre me conhece melhor que eu mesmo. tá, Inacreditável. tá bem. Próximo, quem é? Quem? Calma aí, professora, eu tô acabando de escrever. Aí eu Tá. falo. Tem alguém mais que já terminou aí para falar? Ninguém me conhece tão bem quanto eu mesmo. Tá bom. A quarta, é isso? Ninguém me conhece como realmente sou, é isso? Não, a Ah, não, a primeira. primeira. A A primeira, ninguém primeira. me conhece tão bem quanto eu mesmo. A primeira. Tá? Pode repetir, não tem problema, tá, gente? Quem mais? Eu só acho que a resposta não dá pra entender direito, mas tá. Eu Hum, botei a terceira. É impossível alguém se conhecer completamente. Eu também acho. tá, Aí eu botei, pois aparecem coisas novas que vamos descobrindo sobre o que gostamos ou não. Também acho. tá. Mais alguém? A minha é a 4. A quatro, ninguém me conhece como realmente sou. É a Ana que falou? Sim. Tá. Emily, você fez? Primeira. A primeira também, igual o Pedro. Ninguém me Eu fiz conhece igual tão da bem quanto eu Mira. mesmo. Oi? O meu ficou igual da Mira. A Isa ficou igual a Mira. É impossível conhecer alguém completamente, é isso? Sim. Tá. Então, por que que a gente chegou nessas conclusões? Cada um conseguiu, né, ver que a gente foi bastante eclético, né? Então, nós conseguimos divergir bem um do outro, isso é muito bom, isso é sadio. Então, por que que vocês chegaram nessas conclusões dessas frases? Eu posso falar? Pode. Eu botei a outra pessoa que pode me conhecer melhor do que eu mesmo, porque sempre quando começo a puxar um assunto, tipo, meu pai, por exemplo, ele já sabe o que eu vou falar, porque ele disse que já teve meia idade. Uhum, tá. Alguém mais quer falar? Eu escolhi a primeira porque eu acho que ninguém sabe exatamente da forma que eu vou reagir a algo ou Uhum, resolver algo. tá. Alguém Não mais entendi quer o que o falar? Pedro disse. Não entendeu? Eu não. Pode repetir, Pedro, por favor? Eu escolhi a primeira porque eu acho que ninguém sabe como eu vou agir exatamente ou resolver alguma coisa. Ah, tá. Tá. Mais alguém quer dizer alguma coisa? Não? Tá. Então, A Emily, essa Yuri, a Ana Clara. tá. Então, Sem argumento. quando a gente consegue já ter uma definição aqui, ó, sobre essas 5 frases, nós conseguimos escolher uma, já é sinal positivo de que nós já estamos nos conhecendo um pouco mais. Já sabemos um pouquinho mais do que nós queremos, como nós queremos. Isso é muito bom. Nós vamos evoluir ainda mais? Vamos. Nós vamos ter dúvidas ainda? Vamos. Mas já começamos a ter um pouco mais de certeza. Já estamos nos preparando mais positivamente. Vamos lá na página 13 e vamos conhecer Frida Kahlo. Vocês já conhecem ela? Eu conheço, minha irmã já fez um. Sim. Sim. Tá, beleza. Então, eu não preciso falar muito a respeito dela, né? Mas depois a gente vai ver um pouquinho. Eu acho que eu tenho uma biografia dela aqui, daí a gente vai dar uma olhadinha. Alguém quer ler para nós ali Eu quero. esse parágrafo primeiro e o segundo, por favor? Eu quero. Então, leia. Alguns aspectos pessoais de cada indivíduo podem ser retratados e destacados por meio de um retrato. Já em um autorretrato, um artista representa a si mesmo, criando uma imagem que nos possibilita descobrir algo sobre alguém que reflete e conta como ele mesmo é. Observe a seguir o exemplo do autorretrato. De autorretrato.
Veja como a artista está posicionada na pintura, seu olhar e sua expressão de seu rosto. Detalhes como as roupas e o penteado que ela escolheu usar também são importantes para compreender a imagem. Identifique ainda outros elementos que a artista utilizou para acompanhá-lo nesse retrato e tente imaginar por que eles estão ali. Tá, então ele tem uma perguntinha para nós, ó. Depois de observar a obra com muita atenção, reflita e discuta, então, né, vamos conversar entre nós. Esse autorretrato revela algo que a artista sentia e pensava acerca de si mesmo? Por quê? Eu acho que não. Não? Tá, então, tá. Está no interior, não no seu exterior. Tá, então espera aí. Guardem agora essa pergunta com vocês, que eu vou levar vocês aqui num outro canal, no manual aqui do professor para aí, e eu vou apresentar para vocês, então, cadê de atividade? Não. Aqui, volume 3, manual do professor. E eu vou mostrar para vocês uma pequena biografia a respeito da vida de Frida Kahlo. E aí vocês vão começar a imaginar, tá? Lá na pergunta e no autorretrato, se está de acordo com o que a gente está falando, tá? Se é sobre a pergunta de que esse autorretrato, por exemplo, ele revela algo que a artista sentia e pensava acerca de si mesma. Então, vamos lá. Então, tá aqui, ó, uma pequena biografia dela. A obra de Frida Kahlo, reconhecida por suas qualidades estéticas, é considerada um registro autobiográfico, ou seja, ela mesma pintava sobre a vida dela, sobre ela mesma, o que ela sentia, o que ela pensava. Preste bem atenção. Os elementos naturais frequentemente representados pela artista são referências à Casa Azul, onde ela morou na infância e onde viveu com seu marido, Diego Rivera, também um famoso pintor. Nesta casa havia diversos animais exóticos que aparecem em diferentes telas das pinturas dela. No decorrer de sua vida, a artista enfrentou inúmeros problemas de saúde. Na infância, teve poliomielite. Sabe o que é poliomielite? Não? Sim? Não. Poliomielite é uma doença, e quando a gente é bebê, ou criança ainda, nós tomamos uma vacina, aquelas gotinhas que a gente vai no posto de saúde e toma aquela campanha da vacinação, lembram? Então, é uma paralisia, tipo uma paralisia poliomielite, tá? E que a gente precisa se prevenir para que não aconteça no futuro para nós. Então, deixa eu ver onde que eu estava aqui. E como sequela, né, como ficou guardado nela, uma de suas pernas permaneceu mais curta que a outra. Ui! Isso a levou a buscar roupas que escondessem o problema, como as saias longas do vestuário tradicional das mexicanas. Aos 18 anos, em um grave acidente, sofreu fraturas na bacia e em algumas vértebras da coluna. Passou por várias cirurgias e diversas vezes ficou meses acamada, né, na cama, para se reabilitar. Ainda em decorrência do acidente, enfrentou problemas respiratórios e alguns abortos espontâneos. Sua produção artística chegou a 143 pinturas, sendo 55 autorretratos, o que, segundo Frida, se devia à solidão e ao fato de ela mesma ser o tema que mais conhecia. A tela Autorretrato com colar de espinhos mostra a artista em posição frontal, né, de frente, para realçar sua imagem. Ela utiliza um colar de espinhos como uma referência à religiosidade e, sobretudo, à dor, aos sofrimentos físicos e à solidão que experienciava nesse período, que era em 1940, com a separação do marido, quando ela separou-se do marido dela. Professor, tem uma dúvida. Fala. O que é um aborto espontâneo? Um aborto espontâneo é quando a mulher engravida e, sem querer, ela acaba perdendo o bebê. Uhum. Foi, sei lá,
por um movimento brusco, um movimento qualquer, ou por alguma alimentação, ou por... Não foi porque ela quis, tá? Ela não fez o aborto, ela não tirou o neném porque ela quis. Aconteceu, tá? Um problema de saúde, uma batida, alguma coisa desse tipo que ela não queria que acontecesse, tá bom? Tá. Então, ó, vocês estão com a apostila de vocês aí impressa? Olhem lá o autorretrato dela. Então, tá escrito assim, ó. Aqui na página 13. Isso, então tá escrito assim, ó. No colar há um colibri morto no colar dela. Na tradição folclórica mexicana, essa ave simboliza boa sorte no amor, porém, morto representa a perda amorosa, no caso, a separação que ela teve do marido. O gato, perto do ombro esquerdo dela, tem um gato preto ali, simboliza má sorte e morte. Ele demonstra estar pronto a saltar sobre o colibri. O macaco, próximo do ombro direito, presente de Diego para Frida, também é um símbolo negativo, representando um espírito mau, na simbologia mexicana. As mariposas, no cabelo dela, lá na fita, né, e nas flores, simbolizam ressurreição, uma vida nova. A vegetação ao fundo representa uma espécie de muralha que separa Frida do mundo. Então, agora, observando melhor esse autorretrato de Frida Pouca coisa negativa no autorretrato, né? Isso. Então, observando agora o autorretrato dela, o que a gente pode, então, de fato, perceber a respeito da vida particular dela aí nesse autorretrato? Sim, isso revela o que ela sentia e pensava. Exatamente. Então, quando a gente observa alguma coisa, e lembram lá no ano passado, quando a gente estudava olhar ao redor, olhar para dentro de nós, quando a gente falava sobre o olhar, então é disso que a gente estava se preparando. Para a gente, quando olhar para as coisas, a gente perceber o que está acontecendo, o que é de fato, como que é. Então, quando nós falamos conhece-te a ti mesmo, né, através de Sócrates, nós queremos dizer que é necessário que a gente se conheça um pouco mais para que a gente possa poder falar para os outros sobre nós, poder fazer as escolhas mais assertivas e que a gente possa, então, ter uma vida com mais qualidade. Por quê? Porque vamos escolher de fato aquilo que nós gostamos e curtimos. Não vamos ficar perdendo tempo escolhendo coisas que a gente não gosta, que a gente não está afim, que nós não estamos nem aí. Então, um pouquinho mais para diante, diz assim, que a artista retratada nesta tela, Frida Kahlo, mexicana, que viveu na primeira metade do século XX, sua obra inclui muitos autorretratos que expressam fatos, pensamentos e, principalmente, sentimentos e sensações vivenciados por ela. Por se tratar de um autorretrato, a imagem pode indicar que Frida se via dessa forma, que a expressão de seu rosto na tela reflete pensamentos e sentimentos reais da artista em determinado momento. É como se, pela obra, pudéssemos conhecer um pouco sobre ela. Por outro lado, a análise da obra demonstra que as pessoas podem buscar o autoconhecimento por meio de diferentes processos, do pensar, do sentir, do observar, e de linguagens, tanto visuais quanto sonoras, né? Tanto através de sons, como através apenas do visual, do que a gente está enxergando. Tal busca pode gerar investigações repletas de dúvidas e descobertas. E, nesse contexto, produções expressivas como as obras de arte podem ajudar a pessoa a responder a si mesma a pergunta: quem sou eu? E ainda oferecer pistas para que os outros a percebam como ela é ou como ela quer ser percebida. Então, com base na análise da obra, completa aí a frase a seguir imaginando uma possível resposta da pintora
a pergunta quem sou eu? Quem a Frida achava que ela era? Pronto? Pronto. Pronto. Então, quem que vocês acham que a pintora, que a Frida... Eu posso botar quem eu coloquei? Pode. Eu sou uma pessoa que tem azar no amor. Eu sou uma pessoa com azar no amor que também é positiva. Mais alguém? Professor, eu não sei, Fala. eu tô achando complicado de fazer. Tá complicado? Aham. Alguém mais? Eu não. Não? Então, aqui, né, como a Mira falou, né, tá um pouco complicado de fazer aqui. O importante a gente perceber é que ela conseguia, né, vou botar aqui no retrato dela, ó, que ela conseguia expressar o que ela estava sentindo nas suas próprias pinturas. Então, eu pergunto para vocês, vocês conseguem expressar o que de fato vocês querem dizer quando vocês respondem a alguém, de alguma forma, seja escrito, ou seja falado, ou seja através das expressões corporais e faciais? Sim? Não? Difícil? Complicado? Então, se eu consigo expressar, é sinal de que eu estou me percebendo e eu sei um pouco já como eu funciono. Se eu não estou conseguindo, é sinal de que eu preciso melhorar este atributo em mim. Eu preciso mudar um pouquinho mais, né? A forma como eu expresso, como eu quero dizer aos outros. Lembra que o professor fala para vocês que a gente deve sempre expressar para os outros o que realmente a gente quer, para que não fique dúvida, para que as pessoas não façam interpretação do seu jeito? Sim. Então, aqui está um bom momento de a gente fazer esse exercício na nossa vida, de expressar de fato aquilo que a gente quer. Então, assim, e de modo exclusivo, Gabriel, podemos dizer que a Frida se sentia que ela conhecia ela mesma. Então, ela pensa assim, eu sou uma pessoa que me conheço, que consigo expressar as coisas que eu sinto, as coisas que eu quero, né? Poderíamos dizer isso, que ela consegue se perceber. Então, aí na página 14, tem umas perguntinhas aqui para nós conversar a respeito disso, né? Então, produzir um autorretrato pode contribuir para ampliar nossa própria noção a respeito do que pensamos e do que sentimos? Sim. Sim, por quê? Por causa que daí a gente para refletir no que a gente está em nós, né? A gente para. Uhum. Quando a gente faz um autorretrato, eu imagino que vocês já fizeram essa atividade com a professora Regina em artes. Mas a gente fez Como, Gabriel? do Cortou. Van Gogh. Desculpa, está cortando a sua fala. Fez do Van Gogh. Tá. Então, quando você consegue produzir um autorretrato e nem mostra as pessoas dizem assim, não, esse aqui não é você. Como assim não sou eu? Claro que sou eu. Por quê? O nome já diz, autorretrato significa o que eu vejo, é como eu me vejo, não como os outros me veem. É como eu me vejo. Também pode ser não como eu sou de fato, mas como eu me vejo. Então, o importante aqui é a gente exercitar no autorretrato não só como eu me vejo, mas tentar perceber como os outros me veem e tentar perceber quem de fato eu sou. Como é que eu me mostro aos outros, né? Como realmente sou, como eu quero que os outros me veem, ou como eu quero me ver, ou como quero que os outros me vejam. Depois, podemos nos identificar com um artista imaginando
os sentimentos que ele quis expressar em um autorretrato? A gente pode fazer isso? A gente consegue fazer isso? Podemos? Não. Não? Por quê? Ah, não, podemos sim. Tá. Eu acho que Podemos? podemos. Como? Eu acho que podemos. Tá. Podemos sentir o mesmo que imaginamos que o artista está sentindo? Não, porque o que ele sente é algo dele. Ah, isso mesmo. O que ele está sentindo é muito particular dele. Nós podemos imaginar, né? Imagina professor Gabriel Medeiros, professor Filosofia 2050. É fácil nos identificarmos com os sentimentos ou os pensamentos de alguém? Não, porque é ele que está sentindo, os sentimentos são dele. Não, identificar é fácil, a gente se identificar. Por exemplo, uma pessoa que está triste, que tem sempre, que não se acha com muita sorte, né? Que acha que tem sempre azar, ela pode se identificar com a Frida Kahlo, sim, pode se identificar, sim. Agora, querer ser, aí já não, aí já é outra coisa. Para uma pessoa viver, é importante que ela saiba o que está sentindo? É, óbvio que é. É? Acho que é. Ela pode viver a revelia, pode viver de qualquer forma, né? Não, mas ela... isso é importante. Ah, importante. É importante, Isso muito não é uma bem. opção, isso é obrigado. Perfeito. Se compreendemos o que estamos sentindo, fica mais fácil compreender quem somos? Sim, Por quê? por causa que é o que está. Ah, não sei se faz sentido. Né? Não sabe? É porque o que estamos sentindo é algo nosso, e daí isso também define quem somos. Define quem somos, sim. Se a gente conseguir produzir isto para que as outras pessoas também possam perceber, sim. Nos define, sim, com certeza. Perguntas, dúvidas, comentários a respeito deste assunto em filosofia? Não, nada? Uau! Nada. Olha eu aí, professor. Olha o Neymar aí. Vendo. Quem é que saiu da sala? Alguém saiu? Não, né? Estamos nós 6 ainda, né? Acho que não. Não, né? Tá bom. É que quem não está aparecendo para mim aqui? A Sayuri tá, o Pedro, o Gabriel. Ah, tá, porque eu estou duplicado. Então tá certo. Muito bom. Vamos lá então, IOPE. E vamos falar um pouquinho. Opa, aqui, né? Deixa eu buscar lá uma. Ué? Meio, professor, eu vou pegar o caderno de opiniões ali na prateleira. Tá. Vai lá. Enquanto isso, eu vou buscar aqui o nosso material. Não, nós somos o 7º. Professor, por que na quarta não teve aula? Não, na quarta não. Ontem, na quinta. É. É porque ontem eu tive uma consulta médica e aí era o único horário que a minha médica podia atender para fazer um procedimento que eu precisava fazer, então eu tive que transferir as aulas de ontem para hoje, tá? É isso. Mas não foi nada demais, tá tudo bem, tá? Uhum. Qual é a página, professora? Então, estamos lá. Eu quero perguntar, a gente já passou isso aqui da página 54, 55? Sim. Uhum. Sim, né? Então, tá bom. Então, vamos lá na nossa página Educação financeira? 57, isso mesmo, educação financeira. Tá aí, ó. Ok. É um módulo novo para a gente começar. E vamos falar de remuneração no trabalho, desigualdade econômica. Vou pegar minha apostila, peraí. Tá. Você sabe o que significa desigualdade econômica? É quando, não sei se é trabalhos diferentes ou pessoas diferentes recebem quantias diferentes? Tipo, não recebem o mesmo? Como Isto. nos tempos passados ou ainda hoje, exemplo, a mulher recebe menos que o homem. Né? Isto, exatamente. Não apenas entre homem e mulher, né? Não apenas entre sexo, mas entre classe também. Eu só dei um exemplo. Tá, perfeito. E remuneração no trabalho, sabe o que significa? Eu não lembro, mas eu sabia.
Então, O que, professor? remuneração no trabalho, sabe o que significa? Ser promovido, ser remunerado, ter uma recompensa? Ser remunerado é ter uma recompensa, mas no trabalho significa o que essa recompensa? O salário, provavelmente. Isso, exatamente, o salário. Então, é quando nós recebemos um valor em troca do trabalho que a gente realizou. Remuneração no trabalho, né? Quando nós vamos trabalhar numa empresa ou no nosso próprio negócio, nós estamos trocando o nosso trabalho, o nosso know-how, o nosso conhecimento por um salário, por um valor, né? Que a gente acorda, que a gente acerta com o dono do negócio ou com a gente mesmo, se a gente for o dono do negócio, certo? Então, tem aqui, ó, uma imagem bem interessante para nós. São todos o quê? Adolescentes, né? Desempenhando uma função. Mas temos 2 adultos aí no meio, não temos? Aonde? Não acharam os adultos aí no meio? Eu só vejo um. Um só? É aquele homem de verde ali. Esse aqui só que você vê? Não, eu vejo 2. Onde você vê o outro, Miriam? É uma mulher lá atrás, não? Eu vejo esse aí também. E aí um homem na frente também. Homem de bigodinho. Ó, aqui tem um homem e um adulto. Essa aqui também é uma adulta, não é? Não sei. Acho que é. Então, eu falei, essa de preto aí. Aqui também. Aqui no fundo tem mais esta e mais esta, né? Mas são crianças aprendendo, então, algum trabalho de reciclagem de lixo, talvez, né? Ou de alguma obra que estão produzindo enquanto trabalho. É para quê? É para a gente já ir começando a pensar, né? No que é que eu quero desempenhar no futuro. É para mim já ir aprendendo como que funcionam as profissões, como que se desempenha, para que serve, de que maneira, quanto ganha. Então aí, ó, quando nós falamos de trabalho, é interessante, né, que as pessoas sempre relacionam o trabalho a terno e gravata ou a escritório. A gente esquece que limpar a casa, lavar a louça, cozinhar, dirigir um carro, também é um trabalho. Produzir conteúdos também é um trabalho. Professor, e passar vassoura na casa? Também é um trabalho. Pode trabalhar todo dia. Aspirar, varrer, limpar, lavar roupa, também é um trabalho. Para alguns remunerados, para alguns tem salário em troca, para outros não. Para outros fazem porque é necessário. Mas, professor, fala. É meio que assim, passar pano nos móveis, varrer a casa, lavar a louça. É um trabalho também. Não seria meio que um trabalho, seria uma obrigação. Então não precisava ter remuneração para fazer isso. Não, é um trabalho também. Vou explicar por quê. Nós não temos aquelas pessoas que são chamadas de domésticas ou diaristas que são contratadas para ir numa casa fazer a limpeza ou para cozinhar, não são? Não tem? Sim. Elas também recebem. Então, quando nós não contratamos essas pessoas, é porque nós mesmos desempenhamos essa função. Também é um trabalho. Tá? Então eu devia ganhar por isso. Gente, olha só. Aqui não estou falando disso porque a gente precisa ganhar por isso, tá? Estou falando disso porque quando nós não precisamos contratar ninguém para limpar a nossa casa ou fazer a nossa comida, é porque nós mesmos sabemos e podemos fazer. Isso é ótimo. Por quê? Porque economizamos um pouquinho mais para outras coisas. Certo? Então, quando a gente contrata alguém para fazer, é porque, de fato, nós não temos condições ou não podemos fazer aquela atividade. Então, o trabalho, de onde vem o dinheiro que você usa para pagar o que compra, e por que os adultos trabalham? Como que eles são remunerados? Como é que é feito esse salário dos adultos quando eles desempenham um trabalho, né? Às vezes, vocês fazem alguma tarefa e a mãe ou o pai diz que, vou te dar R$20 ou R$50 porque você desempenhou essa tarefa? Sim? Não? Nunca aconteceu isso com você? O que, professor? Não entendi. Alguma vez o pai ou a mãe já lhe deu um dinheiro porque você desempenhou uma tarefa? Sim. Não. Não? Uma vez sim. Nada assim a gente fazer nada.
Mentira, minha avó ela já fez. É? Uma Era vez sim, mas não pra- foi em casa, tipo, Mentira, passando minha a avó vassoura ou lavando a louça. Gabriel. Fala, Ana. Era a Ana que estava falando ou não? Era eu. Não. Eu quem? A Emily? Não, A tinha a Isa. Mira. Hã? Oi? A Mira também tava Ai, falando. Gabriel, que Não foi eu, não falei chato. Ô, Gabriel, para. Quem é que tá falando, por favor? A Isa, eu. Ah, Isadora, desculpa, eu não reconheci a sua voz. Então, você já recebeu por fazer alguma tarefa para a avó ou para o pai, isso? Sim, Então, isso é um tipo de remuneração, ou seja, você desempenhou uma tarefa para alguém que lhe pagou um valor por isso. Normalmente ele é pré-combinado, ou seja, nós combinamos antes quanto vai custar esse trabalho. Às vezes vai um jardineiro na casa de vocês, cortar grama, limpar o jardim, vai Na não? verdade, Não, não vem entendo. um Não. moço aqui que limpa a piscina, né? Então, ele não recebe um valor por isso, não precisa Recebe. dizer quanto, mas ele recebe um valor por isso, né, Pedro? Recebe. Então, ele está desempenhando um trabalho, ele está ali fazendo um trabalho que o pai e a mãe não podem fazer. Então, ele recebe por isso. Quanto custa esse trabalho dele vai depender do tipo de serviço que ele vai desempenhar. Pode ser bem baratinho? Pode. Mas pode ser bastante caro? Também pode. Por quê? Porque vai depender de como ele vai desenvolver isso, de como ele vai fazer. Quem vai valorizar esse ganhar bastante ou ganhar pouco é ele mesmo. Se ele vai fazer bem feito, o que ele vai fazer, que produtos que ele vai aplicar, as ferramentas que ele usa para fazer a limpeza. Professor, Fala. mas daí se tiver um salário fixo, isso não importa, né? Se ele vai fazer bem ou ruim. É assim, Gabriel. Não importa o quanto a gente vai ganhar, nós devemos sempre fazer o melhor possível. Por quê? Porque isso vai fazer a gente ganhar ainda mais. Então, eu vou repetir para vocês. Não é o trabalho, não é a função, não é a profissão que dá dinheiro. O que dá dinheiro é o bom profissional. Então, se eu desempenho bem as minhas funções de profissionais, eu vou ganhar bem. Vocês já viram que tem pedreiros que ganham bem e pedreiros que ganham pouco? Sim. Por quê? Por causa que o que ganha bem, às vezes a pessoa que está pagando tem uma condição boa, ou o que ele está fazendo, o trabalho dele é excepcional. E o que ganha ruim é porque a pessoa que está pagando não tem muita condição, ou que o trabalho dele foi mal feito. Isso, então nós vamos ficar com as segundas opções que você citou. Um pedreiro ganha muito quando ele desempenha bem a função dele, faz bem feito, bem limpinho, organizado, deixa a parede retinha, deixa o reboco bonitão, assim, lisinho, põe o telhado e não faz goteira, a instalação elétrica está bem feita. Então, quando o pedreiro faz tudo bem feito, caprichado, ele ganha muito. Quando ele faz mais ou menos, a parede fica torta, o reboco fica cheio de buraco, botou o telhado, fez goteira, refez o telhado, continua com goteira, quer dizer que ele não fez bem feito. Então, ele dificilmente vai ganhar bem, ou vai ganhar muito. Por quê? Vai ter menos serviço. Quem de vocês quer contratar um pedreiro mais ou menos? Quê? Quem de vocês quer contratar um pedreiro ruim? Não. Ninguém, não é? Então, a gente quer sempre contratar o melhor, é claro, né? Que a gente vai observar se nós podemos pagar ou não, mas nós queremos sempre contratar o melhor. Como? Não vou contratar um ruim nem se ele for de graça. Isto. Então, a gente precisa pensar isso para nós. Eu estou me preparando para ser quê? O melhor profissional, mais ou menos, ou para fazer de qualquer jeito? Então, vocês têm que pensar em vocês agora, tá? Você já parou, então, para pensar de onde vem o dinheiro que é usado para manter a sua casa, a sua família? O dinheiro que você gasta para comprar o seu tênis, a sua roupa, o seu lanche, seu material, o seu game e etc. Ele normalmente é o resultado do trabalho dos seus pais ou dos adultos que cuidam de você. As pessoas trabalham, dentre outras razões, para conseguir uma remuneração que garanta o seu sustento e o da sua família. Alguns
Tem seu próprio negócio, outros prestam serviços diversos, e aos que trabalham em troca de um salário fixo ou variável, né, que pode ser comissionado dependendo da produção. Esses são a maior parte dos trabalhadores. Professor, Fala. posso ler? Pode. Tá. Mesmo importantes empresários que construíram empresas poderosas economicamente podem ter sido funcionários assalariados um dia. É muito comum que no início da carreira as pessoas trabalhem para a empresa, adquiram experiências e abram um negócio próprio. Outras fazem carreira e têm muito sucesso como empregadas e não são muito empreendedoras. Por isso, ser empreendedor é um ato de maturidade ética. Pode ler o próximo. Pode ler o próximo. Pode? Segue. Há várias formas de se remunerar o trabalho das pessoas em uma empresa, mas elas sempre têm como base o salário. Além do salário, o trabalhador costuma receber benefícios, como vale-transporte, vale-alimentação, entre outros. Mas isso pode variar de empresa para empresa. O dono da empresa costuma receber um valor fixo chamado Prolabore, tá? É uma palavra estrangeira. E, se eu não me engano, é latim. Prolabore. Então, do que quer dizer, né? Prolabore é daquilo que eu trabalhei, daquilo que eu produzi, eu então recebo este valor. Então, se você é um empreendedor, se você pensa em fazer um negócio próprio, você tem que pensar, quanto que eu vou investir? Quanto que vai ser o meu lucro? Quanto que eu posso ganhar? Como que vai ser o retorno disso? Então, nós precisamos perceber exatamente para poder fazer uma boa escolha de como nós faremos. O próximo, salário. Pode. Podemos... Ô, professor, teve uma palavra ali... Não, vou ler, depois falo. Podemos dizer que salário é o que o empregado recebe do empregador, como forma de pagamento por sua mão de obra. Quando alguém é admitido em uma empresa, assina um contrato de trabalho, onde estão descritos os direitos e os deveres de ambos. O pagamento normalmente tem como base o número de horas trabalhadas, uma determinada produção por período ou ainda uma quantia fixa, mais uma comissão, como no caso dos vendedores. Olha só, tem um erro ali na quarta linha do segundo parágrafo, a primeira palavra. Trabalho. Como? Trabalho. Aonde está isso? Na quarta linha do segundo parágrafo aí. Aqui? Não, do salário. Do salário? É. Na quarta, Segundo parágrafo, duas, três. Aqui, 1, 2, 3. Ah, é verdade. Tá certo. Perfeito, tem um erro mesmo gráfico. Posso continuar? Pode. O salário no Brasil é normalmente mensal, mas pode ser pago semanalmente ou quinzenalmente, e é regulamentado por leis específicas. A consolidação das leis do trabalho, CLT, que visam garantir os direitos do trabalhador. Aqui, como na maioria dos países, é instituído um salário mínimo, que é a menor remuneração que o empregador pode pagar a um colaborador. Você sabia que a palavra salário tem uma origem muito antiga? Vem da época em que os soldados do Império Romano eram pagos com sal, que era um artigo muito valioso. Não havia refrigeração, então o sal era usado na conservação dos alimentos. A partir daí, muita coisa mudou, e o dinheiro passou a ser forma de pagamento dos trabalhadores. Exatamente. Então, ó, tem uma explicaçãozinha do porquê que a gente recebe um salário, né? Por que é chamado de salário. Tem ali a questão do salário mínimo, que foi uma lei introduzida no Brasil chamada CLT. O que essa lei faz? Ela garante, então, direitos para o trabalhador, como o tempo de hora para trabalhar por dia, né? Não pode exceder 8 horas por dia no Brasil. Se exceder, tem que pagar hora extra, mas o ideal é que não exceda. O tempo, né? São 44 horas semanais, ou seja, então se a gente fizer 8 vezes 5, vai dar 40. Então a gente deve mais 4, que tem que trabalhar mais uma manhã do sábado. Então, às vezes, a gente pega essas 4 horas lá do sábado e dilui ela na semana e trabalha, sei lá, alguns dias, 8 horas e meia, 9 horas, para compensar
essas 44 horas, que são referentes ao quê? Ao salário que você combinou que vai receber, tá? Professor, eu já fiz 2 questões da página seguinte. Tá, então olha só. Vocês, para a semana que vem, vão fazer uma pesquisa bem interessante. Vão ler aqui, ó, esse trechinho sobre o trabalho infantil no Brasil. Então, as crianças, né, até os 17, 18 anos de idade, vão ler isso aqui. E depois, vocês vão fazer uma pesquisa que está na página 60 e 61, sobre o salário mínimo, a CLT, o que significa, como que é. Façam uma pesquisa, escrevam suas respostas e na aula que vem a gente vai discutir mais a respeito disso. Tá. Certo? Certo. Então, alguém tem pergunta? Alguém tem dúvida? Alguém quer fazer algum comentário? Não. Acho que não. Creio